Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nunca foi tão fácil levar um Volvo para a garagem. Chegou o Volvo Car Consórcio. Com ele, você conquista seu 0 km, sem juros e sem entrada. Com créditos a partir de 300 mil em até 60 meses. Bônus fidelidade de 2% para usar em produtos e serviços. Até 320 contemplações já nos primeiros 2 anos. Volvo Car Consórcio. Um caminho seguro em direção ao carro dos seus sonhos. Visite uma concessionária ou acesse volvocarconsórcio.com.br. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e nós estaremos juntos na próxima hora falando sobre as principais notícias do agronegócio. Hoje nós vamos abordar a cultura do amendoim que está crescendo no Brasil e se tornando cada vez mais produtiva. Nós te daremos ainda as orientações para não ser prejudicado no imposto de renda com dados divergentes sobre os arrendamentos de propriedades rurais. E o Natal está logo ali. Como se organiza o setor de nozes e frutas secas nessa época do ano? A gente vai falar disso e muito mais, então não sai daí, porque o Hora H do Agro está só começando. Um projeto pioneiro na indústria de fertilizantes substitui a matriz energética à base de gás natural por biomassa produzida a partir de cascas e cavacos de eucalipto remanescentes da indústria de papel e celulose. Essa mudança para o biocombustível impacta diretamente a descarbonização da cadeia produtiva dos fertilizantes. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o Oswaldo Pessan, que é Head de ESG da Cibra. Bem-vindo ao Hora H do Agro, Oswaldo, obrigada pela sua disponibilidade. E eu vou começar então te perguntando o início, né? Como que funciona uma fábrica de fertilizante? Só para a gente partir desse entendimento para entender logo em seguida essa importância de mudar a matriz energética, né? Então, tem muita gente que acompanha aqui o agro, mas não necessariamente vai saber com profundidade como que funciona essa indústria, essa fábrica. Então, explica um pouquinho pra gente e aí a gente fala dessa questão da transição da energia. Perfeito, Mariana. Olá, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Sou Oswaldo, eu sou Head de ESG da Cibra, Indústria de Fertilizantes, e para a gente dar um panorama básico, né? Então, a Cibra, em especial, tem dois segmentos, vamos chamar assim. Um que são as misturadoras de fertilizantes, que basicamente recebem as matérias-primas prontas, misturam de acordo com as formulações necessárias e desejadas pelos produtores e distribui. A outra modalidade, sim, aí é a fabricação de fertilizantes, que também recebem a matéria-prima. Nesse caso nosso, a gente recebe a rocha fosfática. Tem todo um processamento físico e químico, né, uma reação, uma transformação química, e transforma essa matéria-prima, que inicialmente é uma rocha, em um produto granulado com nutriente solúvel para ser utilizado nas plantações. Então, especificamente da nossa fábrica de Camaçari, uma fábrica de super simples, ela recebe essa matéria-prima, tem um processo de transformação onde tem a reação com ácido e água, transforma essa matéria-prima, ou seja, deixa ela mais solúvel e deixa numa forma granulada para que possa facilitar essa aplicação no campo nas culturas, nas diversas culturas. Interessante. Então, todo esse processo, pelo que você está contando, a princípio era feito com gás natural, a base de gás natural, né? Toda essa fabricação em si. E aí vocês passam, então, na Cibra, a olhar para esse cavaco remanescente do eucalipto, olhar para a biomassa. Queria entender um pouquinho, então, esse histórico, como que vocês tomaram essa decisão, quando que foi e, sobretudo, entender. Vocês estão produzindo a biomassa a partir da compra do cavaco do eucalipto de terceiros? Ou vocês já compram a biomassa ali e tem, né, essa transferência ali dentro da indústria? Esse é um projeto, Mariana, que ele envolve várias vertentes, né? Mas que eu vou tentar explicar aqui de uma maneira mais simples. Mas sim, nosso processo inicial
Dentro desse processo de transformação, nós temos fornalhas e caldeiras, que inicialmente a gente utilizava a matriz energética, o gás. E aí, em 2019, nós tomamos a decisão de mudar essa matriz energética. Cabe dizer que essa decisão, essa ação, é uma ação que compõe um conjunto de ações, né, uma estratégia, dentro da estratégia de sustentabilidade da Cibra, a jornada climática. Então, além dessa, tem outras ações que a gente compõe, mas essa, sem dúvida, ela traz uma representatividade muito forte. Então, em 2019, nós tomamos essa decisão, onde a gente reaproveita, e aí um aspecto desse projeto é economia circular. Nós não produzimos a biomassa, nós recebemos essa biomassa de um parceiro da indústria de celulose, onde é um resíduo, né? É um resíduo dessa indústria de celulose e passa a ser um insumo para a nossa produção de calor, produção de vapor dentro da nossa unidade. Então, aí, promovendo a economia circular. Então, a gente recebe essa matriz, essa biomassa, e utiliza ela nas fornalhas e na caldeira. Além disso, ela promove a parte da geração de empregos da própria região, porque isso gera emprego para essa etapa do processo. Ela gera também uma movimentação no transporte dessa biomassa. Então, há um incentivo da economia local também dentro desse aspecto. Além, sem dúvida, do aspecto ambiental, né, que a gente troca essa matriz, né, de origem a matriz gás para biomassa, onde a gente promove essa redução de até 80% nas emissões de CO2. Eu ia dizer matriz fóssil, né? A gente troca a matriz fóssil por uma matriz renovável. Então, nesses últimos 5 anos, para ter ideia, uma redução de quase 80% nas emissões, o que dá em números equivalentes algo em torno de 60 mil toneladas de carbono equivalente deixado de gerar, né, na atmosfera. E aí, só para a gente, então, situar melhor o pessoal, né? A gente está falando de que região do país? Porque isso que você também traz da compra dessa biomassa, para tomar essa decisão, com certeza vocês colocaram na conta ali a questão logística, né? Porque a logística precisa facilitar, precisa ter um custo atrativo para fazer esse tipo de transferência de matriz energética, né? Qual que é a atuação de vocês hoje no Brasil, utilizando a biomassa? E quais adaptações foram necessárias para essa alteração? Porque eu imagino que vocês tiveram que estudar muito se todo o funcionamento ali, que era a base de gás natural, pode ser continuado com biomassa, se teve alteração enfim, de trabalho mesmo, de processos, de trabalho, de ajuste, inclusive, de funcionários. Onde, então, de região e essas adaptações necessárias? Perfeito. A Cibra, como um todo, ela está no Brasil, praticamente no Brasil todo. Nós estamos em 7 estados. Mas, especificamente da biomassa, nós falamos da nossa fábrica de Camaçari, na Bahia. Sem dúvida, o desafio logístico, ele pesa muito nessa decisão. E nós estamos posicionados estrategicamente no polo industrial de Camaçari. E esta indústria de celulose, ela está a 100, 200 metros da gente. É nosso vizinho. Então, isso também nos facilitou toda essa movimentação logística, né, entre a biomassa da sua origem até o nosso uso na nossa fábrica. Nós investimos, Mariana, $1,5 milhão em 2019 em adaptações. A gente precisou adaptar caldeira, fornalha, fazer um processo também de armazenamento, picador. Tem uma estrutura básica para esse projeto, né, para esse módulo do processo funcionar. É um investimento significativo, né, $1,5 milhão na época, mas que, em conjunto com a redução das emissões, como eu disse anteriormente, há um ganho de eficiência econômica, né? Então, a gente tem ali reduções de até 50% do nosso custo
por tonelada quando a gente fala dessa etapa do processo. Então, ela une a eficiência, o investimento, obviamente, mas a eficiência ambiental e também a eficiência em termos de custo de operação. Então, digamos que ele fecha o tripé da sustentabilidade nesse único projeto. Interessante. Vocês pensam em expandir essa atuação? Você falou muito dessa proximidade ali em Camaçari, então, de fato, né, sendo vizinho, facilita muito mais, mas a gente sabe que a própria indústria de eucalipto em geral, né, que parte do eucalipto, também está se expandindo no Brasil, muito até por conta da integração lavoura-pecuária-floresta, né? Então, tem outros lugares do Brasil que a Cibra atua, que vocês estão mapeando a proximidade com a indústria de eucalipto para fomentar mais essa biomassa. Queria entender um pouco quais que são os planos de vocês, porque é isso, é algo que como você disse, vocês têm trazido desde 2019, entendo que vem se consolidando muito nessa transição, é um exemplo prático de transicionar, né? Fazer um pouco por dia, fazer essas adaptações aí. O que vocês estão pensando, pelo menos falando ali de 2030, porque muitas agendas de ESG, de sustentabilidade e descarbonização, olham para 2030, né? O que está nesse horizonte da Cibra? Perfeito. Falando da Cibra, a gente realmente tem esse horizonte 2030, 2050. A gente tem um conjunto de ações voltadas para esse aspecto de emissões e transição energética. Olhando especificamente para a biomassa, a única unidade que nós temos a possibilidade e necessidade de geração de calor, de vapor, é a nossa fábrica de Camaçari. As outras unidades que a gente tem, elas são misturadoras, ou seja, ela recebe, mistura o fertilizante e distribui. Não há essa necessidade. Então, a priori, o uso está localizado e centralizado nessa nossa fábrica de Camaçari. Não há perspectiva da gente usar e nem necessidade da gente usar em outras plantas. Para ter ideia, mais de 90% da energia de toda a Cibra é representada por Camaçari. Camaçari representa mais que 90% de toda a Cibra, quando eu olho mais das 11 fábricas que a gente tem. E ela representa mais de 90%. E Camaçari hoje, em função da biomassa e outros projetos que a gente tem, recuperação de água, ela já tem 95% de fontes renováveis. Então, esse ajuste que nós vamos fazer será por outros projetos, seja ele por energia fotovoltaica, frota de veículos com biocombustíveis ou com combustíveis alternativos, como a gente tem também. Então, hoje a gente, em termos de uso da biomassa, está focado e localizado em Camaçari. E agora, queria te pedir uma análise um pouco mais ampla sobre o segmento, sobre a indústria de fertilizantes em si. Você acredita que a adesão da biomassa seja uma crescente na indústria como um todo? O que você tem feito de benchmarking, conversado com os concorrentes? Queria entender um pouco se é um movimento, se outras indústrias que compõem aí o segmento de fertilizante também têm ido para esse lado, porque acho que é aquilo que a gente fala do ganha-ganha, né? O setor inteiro ganharia se deixasse de utilizar gás natural e passasse para a biomassa. Tem outros benefícios, óbvio, para o próprio segmento do eucalipto, né? Essa interação que o agronegócio permite entre tantas cadeias. Você acha que é uma crescente e uma crescente numa velocidade interessante ou ainda está caminhando, ainda tem passos lentos para esse futuro de transição energética aí na matriz? Legal. Eu vejo que essa é uma tendência geral, global. Essa transição por biocombustíveis ou por biomassa, enfim, né? A gente ganha realmente em eficiência e ganha em eficiência energética e ganha em eficiência econômica, né? O ganha-ganha mesmo. Mas eu vejo que a gente tem um desafio ainda de linhas de investimento. Acho que isso talvez passa por, até em momentos de COP, né? COP que teve esse ano no Brasil, nós
temos esse desafio do investimento, das linhas de crédito, esse olhar para a transição energética e também para a agenda de adaptação. Então, eu vejo que sim, é uma transição para dentro de casa, mas que ainda requer aí um incentivo relacionado às linhas de investimento. Isso, assim como vários outros segmentos que a gente olha para a sustentabilidade de uma forma geral, né? Assim, fomentos, incentivos para descarbonização, acho que pegam várias cadeias do agro, né? Mas, Oswaldo, te agradeço muito pela contribuição aqui. Oswaldo Pessan, Head de ESG da Cibra. Obrigada pela participação, por ter compartilhado um pouco desse case de vocês. Espero contar com você aqui nas próximas oportunidades. Obrigada, viu? Obrigado, Mariana. Estou à disposição. Prazer estar aqui. E a Receita Federal identificou mais de 1.800 declarações de imposto de renda de pessoa física com divergências relacionadas aos rendimentos obtidos de arrendamentos de propriedades rurais. Segundo o órgão, os contribuintes já começaram a receber comunicados para fazer a autorregulação, então, dessa declaração. O prazo para correções sem multa é 30 de janeiro. Para a gente saber mais sobre essas correções, para evitar cair na malha fina e também entender de fato essa movimentação da Receita Federal, nós vamos conversar com o Fernando Melo de Carvalho, ele é advogado tributarista. Bem-vindo ao Hora H do Agro. Fernando, obrigada pela sua participação. Eu queria começar, então, te pedindo para explicar exatamente o que caracteriza divergências. Então, para o pessoal que está nos assistindo, que está com essa dúvida, se entraram ou não em contato, primeiro de tudo, o que caracteriza, então, divergências nas declarações envolvendo o arrendamento? E aí, desse princípio, a gente parte para outras perguntas. Obrigada de novo pela disponibilidade. Prazer, Mariana. É sempre bom estar aqui na Hora H do Agro para poder trazer um tema tão relevante aí para os produtores rurais e que agora vão ter que ter atenção redobrada para não pagar mais do que devido e nem pagar multas exorbitantes. O principal ponto de divergência que leva a essas autuações ou essas verificações, primeiro pela Receita Federal, nesse programa de autorregularização, são as divergências de declarações. Então, via de regra, a Receita Federal faz um cruzamento de dados. Pode ser que algumas partes tenham declaradas como arrendamento, quem recebeu não tenha, e isso gera, então, essa malha fina, na qual a Receita Federal começa a notificar os contribuintes. Os contratos de arrendamento em si já vem passando por uma fiscalização muito grande durante os últimos anos, e agora se intensificou ainda mais. A Receita Federal, a partir dessa operação que eles chamam de declarar agro arrendamentos, e é uma operação que é constante, a Receita Federal faz em relação não só a outros setores, como também a outros tipos de produto que foram declarados. O exemplo mais recente que a gente tem são as aeronaves utilizadas no agronegócio, que também entraram em fiscalização, mas agora com os arrendamentos a Receita busca receber aqueles valores, ou que sejam regularizados aqueles valores indevidamente declarados ou que efetivamente deixaram de ser declarados. Agora, você falou, me chamou a atenção, eu estava até anotando aqui, você falou que a questão das aeronaves também entrou em maior fiscalização. Conta um pouquinho melhor sobre isso. O contribuinte que não declarou as aeronaves ou que declarou, mas precisava ter declarado melhor, só tira essa dúvida, por favor. Claro, a gente teve agora já no segundo semestre de 2025 uma operação também de declaração de autorregularização por parte da Receita Federal, no qual ela buscava verificar a situação de aeronaves, principalmente aquelas aeronaves que são declaradas por produtores rurais como despesa dedutível no imposto de renda, mas que não são efetivamente utilizadas na atividade rural. Aquelas aeronaves que são utilizadas para pulverização, por exemplo, essas podem ser dedutíveis, são utilizadas na atividade, assim como um trator também é. Então, com isso, o contribuinte poderia deduzir o valor desse bem no imposto de renda. O problema é as aeronaves que o contribuinte utiliza para deslocamento. Então, é muito comum que a gente tenha um produtor, por exemplo, que tenha fazenda em Goiás e outra no Maranhão ou em Tocantins e utilize essa aeronave para facilitar o deslocamento, que é bastante comum. A Receita começou a pegar e fiscalizar justamente a dedução dessas aeronaves de uso pessoal.
Então, isso levou à primeira operação deles, que foi referente às aeronaves, e agora a gente está passando por essa parte dos arrendamentos. Muito interessante. Então, para o contribuinte que recebeu o comunicado da Receita, lembrando que são comunicados que estão sendo feitos por carta, né, por meios físicos, mas também lá pelo portal do ECAC. Para esse contribuinte, então, que recebeu, quais que são os primeiros passos práticos, ou até mesmo para um contribuinte que não recebeu, mas o que ele precisa fazer para ver se declarou certinho, passos práticos para a gente prestar esse serviço e ajudar o contribuinte nessa autorregularização sem cair na malha fina de preferência, né? Você trouxe um ponto muito importante, né? A gente tem mais de 1.800 declarações que vão receber essa notificação, mas isso não necessariamente faz com que quem não recebeu não deva ver seus contratos, tá? Segundo a estimativa da Receita Federal, essas 1.800 declarações que eles puderam apurar de imediato, isso já daria um crédito, uma divergência de mais de 1 bilhão e 700 milhões. Então, eles vão olhar isso com pente fino em razão do volume financeiro. É um volume muito alto. Mas ainda que o contribuinte não tenha ele recebido ou não, mas que possua contrato de arrendamento, é importante que ele busque um profissional, de preferência um advogado especializado na área, para então rever os contratos dele e verificar se ali está presente a questão do arrendamento em si, como que foi declarado corretamente por ambas as partes, tanto para quem paga como para quem recebe, e assim evitar qualquer tipo de dor de cabeça. Até porque as multas, nos casos que fogem à autorregularização, eles podem chegar até 250% do valor do tributo se a gente tiver fraude ou simulação. Então, revisar esses contratos o quanto antes é evitar prejuízo. A gente vem passando por um período no agronegócio de margens muito apertadas. Eventualmente, um lançamento tributário com valor exorbitante pode ser o lucro praticamente de uma safra que o produtor rural deixa de ter e vai precisar pagar para a Receita Federal. Então, é muito importante que ele realmente veja isso quanto antes, tenha recebido ou não a notificação. E aí é isso. Qual que é o caminho, então, para ele verificar? Em que portal que ele entra? Quais canais ele acessa para verificar se está correto ou não? E, no caso de não estar correto, as correções necessárias a fazer? A verificação é primeiro feita via portal ECAC, que é o portal da Receita Federal. Lá a gente consegue acessar tanto com certificado digital ou, nos casos do produtor que não tem esse certificado, ele pode ser acessado pelo gov.br, a senha do gov.br. Caso o produtor não tenha nenhum desses dois, é muito importante que ele vá, então, buscar para poder acessar. Isso daí é um portal público, todo cidadão brasileiro tem direito de acesso, então que ele busque, então, regularizar a sua senha para poder acessar. Os contribuintes que são optantes pelo que a gente chama de DTA, Domicílio Tributário Eletrônico, vão receber via ECAC, então vão receber via eletrônica. Ele tem que ficar acompanhando para verificar se recebeu ou não. O que a gente indica, inclusive para os clientes do escritório, é que faça isso pelo menos uma vez por semana. Quando o contribuinte não é optante por esse recebimento eletrônico, ele vai receber via correspondência na casa dele, ou no local que ele indicou no imposto de renda como o domicílio dele. É importante, nesse momento também, que eles verifiquem se o endereço está atualizado, porque é bem comum declarações anteriores que vão só repetindo os mesmos dados e essas declarações estejam com o endereço errado. E isso pode gerar um transtorno muito grande para o contribuinte, porque caso a Receita Federal não te encontre naquele endereço que você próprio indicou como seu domicílio, ela pode fazer essa citação por edital. E a citação por edital, via de regra, é muito difícil de se verificar. Ninguém fica olhando todos os dias se tem ou não uma citação por edital ali no seu nome. Então, em função disso, busque o quanto antes esse acesso, veja como está seu endereço e verifique se você já recebeu ou não essa correspondência. Agora, várias dúvidas vão surgindo aqui conforme você vai explicando, Fernando. O que de fato pode estar errado numa declaração de arrendamento, então? Eu queria entrar um pouquinho mais nesse detalhe. A gente está falando, às vezes, de área, os hectares foram, de alguma forma, calculados errado, e aí é uma declaração que é feita errado com base nesse dado. Algum documento que deveria acompanhar e não acompanhou. O que de fato está errado? O que de fato a Receita Federal está olhando quando a gente fala de arrendamento? Sobretudo, e gostaria desse esclarecimento seu também,
Porque arrendamento a gente está falando de duas partes, né? Quem está usando a área e quem a arrendou. Então, essa declaração, ela precisa vir de ambas as partes também. E eu imagino que isso, a Receita Federal vai cruzar isso lá na frente. O que está de errado nesses dois lados, né? Os possíveis erros, para a gente prestar esse serviço claro, até para quem declarou ficar consciente de que talvez tenha errado em X ou Y pontos. Mariana, a gente tem basicamente para arrendamento, e isso na prática aqui do escritório a gente acompanha muito de perto, porque a gente atende muitos produtores rurais, são dois pontos de duas situações distintas e que levam normalmente à fiscalização de arrendamento. Um são os casos dos arrendamentos não declarados. Infelizmente, é muito comum em algumas regiões do Brasil com que você só consiga arrendar uma certa área se você não declarar como se você estivesse pagando e a pessoa que recebe também não declara que estava recebendo. Isso é um erro, infelizmente, muito comum, que é cometido principalmente por pessoas com pouca instrução. Então, no momento que se tem essa totalidade de não declaração, tanto por uma parte como por outra, isso já gera um risco grande para o produtor. O outro ponto são os arrendamentos não declarados, mas em relação a uma das partes. Então, quem arrenda declara, quem recebe não declara, e aí a Receita, nesse momento, faz exatamente o que você falou, um cruzamento de dados e vê, olha, tem alguém pagando, mas a pessoa que recebeu não declarou. Isso é outra situação que ocorre, infelizmente, e muitas vezes, nesses casos, por desatenção mesmo. Agora, outra situação que tem chamado a atenção nos últimos anos e que tem sido objeto de várias autuações são os contratos com indicação de parceria, mas que a Receita Federal tem descaracterizado para considerar arrendamento. O contrato de arrendamento e de parceria são dois contratos previstos no Estatuto da Terra e têm figuras jurídicas diferentes. Nos contratos de arrendamento, a gente tem um aluguel simples da terra, então é como se fosse bem parecido com um aluguel de um imóvel urbano. E nos contratos de parceria, a gente tem um risco que é corrido pelas duas partes. Normalmente se faz com base em um percentual de produção. Ou seja, a situação é mais ou menos a seguinte: eu entro com a terra, você entra com o trabalho, 20% daquilo que a gente receber fica comigo, que sou o dono da terra, o restante fica com você que desenvolveu o trabalho. Isso é basicamente o que a gente tem em contratos de parceria. Ocorre que muitos desses contratos são nominados como parceria, se você pegar o contrato mesmo, ele está lá no título parceria, mas quando você vai ler, você verifica que ali não tem risco comum para as duas partes. É basicamente um arrendamento travestido de parceria, com uma roupagem de parceria. E aí a Receita Federal vem desconsiderando esses contratos, em que pese está escrito lá parceria, ela fala, olha, isso daqui não é uma parceria, isso daqui é um arrendamento. Em função disso, deveria ter sido pago o valor como arrendamento e, em cima disso, ela incide as autuações e as multas. Que interessante, são várias camadas para se entender, inclusive desses dois lados, né? Agora, como que isso está representado no Brasil? A gente tem esses dados? Eu não sei se você tem, Fernando, mas quando a gente fala de 1.800 declarações com algum erro, um valor aí, né, de quase 2 bilhões de reais, 1,7 bilhão de reais. Então, são 1.800 declarações num universo que a gente está falando do Brasil de 5 milhões de produtores. Então, olhando para... Claro, né, nesse nicho de arrendamento, eu sei, mas de alguma forma me parece que é um número até relativamente baixo para o volume do 1 bilhão. Queria entender a sua avaliação nessa comparação entre 1.800 declarações que representam 1,7 bilhão de reais e qual que é o perfil delas? Assim, a gente está falando de pequenas áreas, que você falou, né? Muito produtor que às vezes também não tem instrução, não sabe como fazer direito, nunca foi instruído para tal, mas muitas vezes a gente está falando de pequenos, médios. A gente sabe que uma grande parte dos produtores rurais tem infraestrutura, tem escritórios. Então, quem que são essas 1.800 declarações? A gente tem esse perfil também? A Receita Federal não disponibilizou assim, de imediato esse perfil de produtor. Então, a gente ainda não sabe. O que se acredita, inclusive com base nos dados que ela já possui, é que bem provavelmente seja aqueles casos em que uma parte declara e a outra não. Mas é muito importante frisar que essas 1.800 declarações, essas mais de 1.800 que você falou dentro de um universo grande, isso é apenas um começo. Então, pode ser que a Receita Federal tenha visto
essas primeiras declarações de imediato, e aí a partir dali, ainda mais por ser um volume financeiro muito grande, a gente está falando de quase 2 bilhões de reais, ela comece a fazer outras fiscalizações e olhar outras declarações. Então, isso tende a aumentar muito grande dali para frente. O que a gente vê em questão de perfil, e aí eu estou falando da parte profissional do que a gente consegue apurar com os nossos clientes e os casos que a gente acompanha, é que, via de regra, isso é feito principalmente por propriedades médias a pequenas e por pessoas com pouca instrução. Até porque o risco que você está correndo em estar com um arrendamento sem declaração ou qualquer outro tipo de coisa é muito grande financeiramente frente ao prejuízo que você pode ter. Então, o grande, que já tem uma estrutura montada, praticamente uma empresa, ele não tende a correr esse risco. Então, o perfil, na prática, o que a gente vê é justamente esse dos menores que, de fato, precisam de ajuda, precisam estar sendo acompanhados, e aí a gente reforça, procure uma pessoa especializada na área que possa te acompanhar para você efetivamente não incorrer num prejuízo grande desse. Perfeito. Só para a gente encerrar então, Fernando, o prazo para o contribuinte refazer essa autorregularização é 30 de janeiro, de acordo com a própria Receita Federal. Quais que são as consequências de perder esse prazo? Você já tinha falado numa questão das multas, mas só para a gente deixar muito claro aqui, passado esse prazo, o contribuinte deve fazer a autorregularização, é importante que se faça, mas aí ele sabe que muito provavelmente vai ter um custo para isso. É isso. Essas pessoas, essas mais de 1.800 declarações que vão receber a carta, é imprescindível que verifique e veja se de fato ali teve erro ou não, porque pode ser que a Receita Federal também tenha errado ou não tenha verificado corretamente, mas veja a sua declaração e, se for o caso, já aproveite esse prazo para você realmente pagar sem essa multa. Isso é imprescindível para essas pessoas que vão receber a carta. Mas para quem não recebeu, ainda assim, passado esse prazo, também é muito importante que verifique o quanto antes para não incorrer também em multas. A gente tem uma questão que se chama denúncia espontânea. Enquanto você não tiver em fiscalização, o que não é o caso praticamente dessas 1.800 declarações que já estão, mas de quem está fora e está errado ainda, você pode se utilizar dessa denúncia espontânea para pagar o imposto sem multa e juros também. É praticamente uma confissão de culpa. Olha, eu errei aqui, mas antes que você, Receita Federal, venha me fiscalizar, eu já fiz a correção e já fiz o pagamento do tributo. Então, seja você um dos recebedores dessas notificações ou não, busque o profissional habilitado para verificar, primeiro, se o seu contrato está correto, segundo, se você efetivamente se enquadra naquela questão de declaração equivocada que a Receita Federal apontou, e o terceiro, que pague o tributo o quanto antes, se for o caso. Perfeito. Muitos assuntos para a gente entender ao longo aqui do Hora H do Agro que envolvem Receita Federal, porque a Receita Federal já tinha deixado muito claro que vai fechar o cerco sobre o imposto do território rural, o ITR em geral. E aí vem a questão dos arrendamentos, ou essa informação que você trouxe das aeronaves, tem a ver com regularização fundiária, inclusive, o quanto está se cobrando por imposto dentro das terras que realmente estão sendo utilizadas. Te agradeço aí, Fernando, pela contribuição. Espero tê-lo em outras oportunidades aqui para a gente ir desvendando o quanto que todo esse universo acaba influenciando na tributação do agronegócio. Fernando Melo de Carvalho, advogado tributarista. Obrigada pela participação aqui no Hora H do Agro. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta vamos te contar como a cadeia produtiva das nozes e castanhas se organiza para as festas natalinas. Não sai daí, é rapidinho. Hora H do Agro. Nunca foi tão fácil levar um Volvo para a garagem. Chegou o Volvo Car Consórcio. Com ele, você conquista seu 0 km, sem juros e sem entrada, com créditos a partir de 300 mil em até 60 meses. Bônus fidelidade de 2% para usar em produtos e serviços. Até 320 contemplações já nos primeiros 2 anos. Volvo Car Consórcio. Um caminho seguro em direção ao carro dos seus sonhos. Visite uma concessionária ou acesse volvocarconsórcio.com.br.
Desde o tempo do homem primitivo, a grande civilização grega, da Revolução Industrial até o mundo moderno, grandes guerras aconteceram, moedas foram criadas, inovações científicas mudaram o mundo e forjaram os povos. Todas essas transformações foram costuradas pelo fio invisível da economia. Esse conhecimento é a chave para entender as relações humanas, trabalho, negócios, investimento e política. Ao longo da minha carreira, eu percebi que muitas pessoas têm dificuldade em entender esses conceitos que são essenciais para as nossas vidas, para que a gente prospere. Quero compartilhar com você os fundamentos econômicos que moldaram e continuam a moldar o mundo. Entenda os segredos e transforme a sua forma de investir com o meu novo curso, Economia Touro, os 200 conceitos que interessam. Acesse agora newcursos.com.br e comece a sua jornada. Vai, Torinho! Hora H do Agro. Estamos de volta com mais um Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. E de acordo com a Associação Brasileira de Nozes, Castanhas e Frutas Secas, o Brasil caminha para um novo patamar na produção destes produtos, impulsionado por ganhos tecnológicos, expansão das áreas cultivadas e maior organização das cadeias produtivas. Com a proximidade do Natal, o consumo desses produtos, que são essenciais nas festividades de fim de ano, portanto, aumenta consideravelmente. Para entender como a indústria processadora e o varejo lidam com esse pico de demanda e como se fortalece a relação com o produtor rural, nós vamos conversar com o André Farias, que é COO da Nut Bavarian, que é uma empresa associada da Associação Brasileira de Nozes, Castanhas e Frutas Secas, a ABNC. Bem-vindo ao Hora H do Agro, muito obrigada pela sua participação, para a gente falar de um assunto interessante, que é agro, muitas vezes sai do nosso radar, mas é agro, né? Queria começar então, por gentileza, entendendo expectativa para consumo de amêndoas, de nozes, castanhas, frutas secas, enfim, todo esse segmento. Qual é a expectativa nesse fim de ano? E queria, inclusive, que você trouxesse para a gente um raio-x do quão relevante é o mês de dezembro, né? Porque, de fato, eu imagino que seja talvez o mais importante. Se eu estiver errada, você me corrija. Bem-vindo de novo aqui ao Hora H do Agro. Olá, Mariana, tudo bem? Obrigado pelo convite, estar aqui. É super legal a gente poder falar nesse momento tão interessante que é o Natal, né, para o consumo das nozes e castanhas no Brasil. Na verdade, assim, para a gente, o consumo de nozes e castanhas cresce exponencialmente aí realmente para o Natal. A gente está falando aí de um crescimento aproximado, não falando especificamente só da Nut, mas falando do consumo de nozes e castanhas, tem um estudo aí que realmente ultrapassa quase 200% de consumo para o Natal, Ano Novo, e principalmente atrelado aí ao consumo da ceia de Natal. Mas esse cenário ele já vem mudando gradativamente ano a ano, porque o consumo de nozes, né, castanhas, ele já vem aumentando aí consideravelmente nas outras sazonalidades. Então você tem aí consumo de Páscoa, consumo de Dia dos Pais como presente, Dia das Mães como presente, então isso vem trazendo um consumo muito maior para esse produto. Mas, com certeza, o Natal é para a gente aí um dos maiores momentos de consumo das nuts. Eu sou uma contribuinte para esse segmento aí, confesso, ao longo do ano. E uma das coisas que eu tenho curiosidade, vou então aproveitar para te perguntar, é como que é em relação à importação? Porque eu entendo que algumas castanhas, se a gente fala de castanha do Pará, castanha do Brasil, é do Brasil, tá aqui dentro. Mas outras frutas secas, né, nozes, a gente importa esse produto. Queria entender um pouco de onde que vem, quando a gente está falando dessas amêndoas, né, dessa alimentação que está ali atrelada às ceias natalinas, elas estão vindo de onde? É de fora do Brasil? É de dentro do Brasil? Hoje o consumo das nuts, eu falo especificamente falando de Nut Bavária, hoje 99% das nossas castanhas são consumidas de produtores brasileiros, tá? Hoje eu acho que a única castanha que realmente a gente acaba importando é a amêndoa, que vem do Chile, mas as demais castanhas a gente já consome, inclusive aí pela nossa parceria com a ABNC, né? Por sermos associados com a ABNC, isso facilita muito o nosso consumo do mercado interno. Então hoje, vamos falar que, por exemplo, a macadâmia, que por um tempo aí ela veio, a origem dela realmente
australiana e tudo mais, mas hoje a produção dela acontece já toda aqui no Brasil, especificamente aqui no interior de São Paulo. E aí, como você citou, castanha de caju vem do Nordeste, a castanha do Pará vem do Norte, né? Então, tudo isso hoje já é consumido, em grande maioria, já dos produtores nacionais. Tem uma ou outra, como eu falei, eu acho que hoje, falando do portfólio Nut Bavária, a amêndoa é a única que é importada que vem do Chile. Interessante, eu imaginei que tinha mais importação, então o Brasil está conseguindo ampliar, inclusive macadâmia é uma produção que eu já visitei em esquema agroflorestal, né? É uma das formas de ampliação da macadâmia é em produção de agrofloresta. Agora, isso sim, então são arranjos de produção diferentes e no começo da nossa conversa até falei também da questão dos ganhos tecnológicos aí. O que você destacaria na Nut, mas para além disso também, o que você vem observando de mercado mesmo? Quais são esses ganhos tecnológicos, ampliação de área, né? O que está acontecendo no campo que também possa favorecer esse maior consumo ao longo do ano e não só nas festas de fim de ano? Eu acho que vocês acompanham aí, principalmente falando aqui da Hora H do Agro, né? Os desafios que a gente tem em relação ao clima. Então, o clima hoje, ele interfere diretamente na produção das nossas castanhas brasileiras, né? Então, a gente tem uma dificuldade de produção, a gente tem uma dificuldade de ter o produto disponível no mercado, isso também atrelado a uma escassez para alguns segmentos na questão de mão de obra. Então, trabalhar a tecnologia para esse mercado é super importante. Então, tanto no processo de cultivo mesmo desse produto. A gente participou recentemente aqui de um evento ministrado pela BNC, onde a gente mostrou especificamente hoje o extrativismo da castanha do Pará, o quanto ele foi prejudicado com as chuvas ali no norte e o quanto esses produtores estão tendo que se reinventar com tecnologia para ter a produção acontecendo, não dependendo somente do extrativismo, mas também trabalhando com a tecnologia na colheita, porque a escassez de mão de obra realmente tem sido um desafio para todos os nossos produtores. Então, a tecnologia tem que vir junto a gente para poder garantir hoje um preço que realmente faça sentido para o consumidor final. Mas então, só explorando um pouco mais dessa questão de tecnologia, a gente está falando de tecnologia de maquinário, mas é necessário, a gente está falando também às vezes é uma tecnologia voltada para ampliação de áreas ou intensificação de produção na mesma área. Queria entender um pouco, né, quais são essas tecnologias, até porque eu entendo que muitas dessas tecnologias vão estar atreladas a acesso a crédito, a recursos, né, a um fortalecimento da cadeia, assim como a gente vê outras cadeias do Brasil precisando também. Então, além de maquinário, é isso? É crédito? É um pouco tecnologias em várias frentes? Em várias frentes. A gente teve que se reinventar na produção em várias frentes. Desde tecnologia para preparar a terra para poder realmente você ter a produção acontecendo, a tecnologia para colheita, realmente, para você depender muito menos realmente da mão de obra ali no dia a dia por causa dessa escassez. Então, a tecnologia como um todo, sem falar da utilização da inteligência artificial, realmente aí auxiliando no processo de gestão de safra, gestão de vendas, acompanhamento. Então, a tecnologia como um todo fazendo parte do processo produtivo aí do consumidor, do produtor de nuts aqui no Brasil. Você falou da macadâmia no interior de São Paulo, por exemplo. Perfeito. Quais outras regiões estão despontando nas produções? Aí falando um pouco de cada um desses produtos. Queria entender também, para a gente ter melhor esse perfil. São produtores, isso é agrofloresta, é produtor de pequeno porte, tem produtor de médio porte já investindo nas nuts em geral. Quem são esses produtores? Onde que eles estão no Brasil? Os produtores de médio porte, eles acabam se juntando com os menores, né, para poder garantir, principalmente para o varejo aí a necessidade que hoje a gente já tem e que a gente está conseguindo escalar aí ano a ano esse consumo exacerbado, mas a gente está falando, por exemplo, nozes, né, noz pecan, noz chilena, hoje a gente já tem a produção acontecendo muito mais na região sul, principalmente por causa do clima, um pouco mais ameno. A gente tem a macadâmia já aqui no interior de São Paulo, principalmente ali na região de Dois Córregos,
que é uma grande produtora. Interior de São Paulo trabalha bem a produção das macadâmias com pequenos e médios produtores. Os médios acabam utilizando-se muito do consumo dos pequenos e trazendo isso como um distribuidor, aí, um representante para o varejo, no caso aqui trazendo especificamente a Nut Bavária. Você tem a produção de castanha de caju muito forte, Nordeste, né? Ceará é um grande produtor aí de castanha de caju e facilitado aí pelo clima mais quente. Então, as nuts, a castanha de caju, ela demanda muito esse clima um pouco mais seco. Então, isso pra gente é super importante, por isso que às vezes a chuva atrapalha um pouco a produção. E Norte, a gente tem especificamente a castanha do Pará. Hoje, infelizmente, até a gente perdeu um pouquinho a produção de castanha do Pará. Hoje nós não somos, apesar de ser castanha do Pará, castanha do Brasil, hoje nós não somos o principal produtor de castanha do Pará. A gente acaba perdendo para os nossos países vizinhos daqui, que já tem aí uma produção um pouco maior do que a nossa, mas a gente está conseguindo reverter isso utilizando tecnologia para poder trazer uma produção um pouco melhor. Sim, e aí vale colocar o contexto de que uma grande parte da produção de castanha do Pará que se perdeu no Brasil é por conta do desmatamento. As castanheiras deixaram de existir, né? Para quem tem frequência de viaja pelo norte do país, entende muito, inclusive, o impacto naquelas barraquinhas de estrada ali, né? Que antes eram fartas de castanha, era super barato comprar, e hoje eles sentem na pele. E aí a indústria sente na pele, o consumidor sente na pele. Vocês têm trabalhado, eu queria entender se vocês olham para alguma possibilidade de recuperação de áreas degradadas ser destinada a esse tipo de segmento. Uma recuperação de solo que possa, então, dar vazão a essa pluralidade que a gente está falando. São vários tipos de castanha, tem macadâmia, tem nozes, enfim. Vocês olham para isso dentro do segmento? Não sei se você pode falar pela ABNC, mas a indústria conversa sobre nesse sentido? Isso é uma coisa que a gente pressiona muito eles, né, da produção, porque a gente precisa de uma demanda maior e, sim, essa questão do desmatamento afetou diretamente nesse processo produtivo, né? A disponibilidade de produto no mercado realmente para a gente poder ter um preço mais atrativo e realmente facilitar esse consumo, deixar de ser um consumo sazonal e realmente se tornar um consumo diário. Então, isso é um trabalho realmente que principalmente a castanha do Pará tem feito aí nesse processo de reflorestamento, de replantar as castanheiras, de modo a gente conseguir ter uma safra melhor. 2024, 2025 foi um ano realmente muito complicado para safras, como um todo aqui no Brasil. O clima, o potencial ali, né, as mudanças climáticas realmente influenciando demais na produção, e todos os produtores tiveram que se reinventar e realmente plantar de forma diferente, ajustar o solo para poder atender esse novo tipo de produto, usar a tecnologia realmente para poder criar mecanismos de irrigação, de processo de colheita. Então, tudo isso teve que ser influenciado, e o reflorestamento, sim, principalmente das castanheiras no norte, tiveram que ser reinventados. Então, a gente tinha ali uma questão de extrativismo muito claro, né? Então, a gente dependia muito da produção que já vinha da natureza, e hoje a gente precisa realmente se reinventar nesse processo aí de plantio. André, só para a gente encerrar, então, você está contando muito desse rearranjo dos produtores nessas diferentes culturas, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder de vista de que ainda assim é um segmento muito nichado. Não é todo brasileiro que tem renda o suficiente para investir em castanhas, em nozes, em amêndoas ao longo do ano. Eu queria entender se existe existe uma campanha, existe um movimento para deixar esses produtos mais realmente acessíveis para a população, mais baratos, ou se você entende que, de fato, segue sendo um mercado de nicho. E como que essa ampliação de tecnologias pode culminar em uma maior safra e, portanto, maior abastecimento para a população ao longo do ano? A gente tem trabalhado fortemente, a Nut Bavária existe no Brasil há 30 anos, né, Mariana? Então, a gente vem trabalhando nesse período, realmente fomentando na cabeça do consumidor o consumo das nuts, né? Então, as nuts, quando a gente fala de nuts, as nozes, as castanhas como um todo, para a gente, inclusive saiu um estudo de Harvard recentemente, que o consumo das castanhas ajuda na longevidade. Então, isso é algo que a gente vem batendo consideravelmente com treinamento, com capacitação dos nossos franqueados, da nossa equipe de pontos de venda, para fomentar
comentar que o consumo das nuts, ela não é só aquele snack de final de ano, aquele presente, que vai ser utilizado na ceia. Ele é realmente um produto que é indicado para consumo diário, inclusive. Então, é um desafio para a gente conseguir incutir isso na cabeça do consumidor, tendo um preço de venda um pouco mais elevado, principalmente por essa questão da dificuldade de ter um produto disponível no mercado com um preço, preço de custo para a gente, né, dentro do que seria acessível para que a gente possa repassar para o consumidor realmente num preço bacana e que ele consiga ter esse consumo diário. E aí sim, a gente aqui junto com a BNC, inclusive nós estamos na BNC exatamente com esse formato, de trazer para os produtores o quanto a gente precisa de trabalhar junto deles nesse processo de entendimento de produção, de colheita, de safras, para a gente poder trabalhar isso antecipadamente com tecnologia e poder trazer um produto mais barato para interno aqui para o varejo e a gente poder repassar isso para o consumidor final com um preço muito mais acessível. Então, isso é um desafio e é muito legal fazer parte da ABNC, que é a Associação Brasileira de Nozes e Castanhos, exatamente por isso, porque a gente consegue entender o lado do produtor e capacitar o nosso franqueado e os nossos vendedores para que eles possam entender toda a cadeia. Então, o consumo das nuts, ela está crescendo consideravelmente ano a ano. Então, esse é o nosso desafio agora junto com os produtores e por isso que hoje a gente faz parte aí da BNC. Perfeito. André Novaes, muito interessante ter essa perspectiva do setor. Eu vou me convidar para visitar a produção de macadâmia, porque eu adoro, eu já visitei uma vez. Muito interessante. Obrigada pelo esclarecimento. Boas festas. Espero contar com você em outras oportunidades aqui. E está convidada também para vir na Nut Bavária, viu, Mariana? Muito obrigada, muito obrigada. Vou lembrar disso, fica para 2026. Combinado, até mais. Bom Natal para vocês. Obrigada. E um estudo da Associação Brasileira do Amendoim, a ABEX-BR, quantificou a cadeia do amendoim do Brasil e chegou ao resultado de que o país é o terceiro mais eficiente do mundo em produtividade. Para trazer um raio-x dessa cultura, nós vamos conversar com o Cristiano Fantin, que é presidente da ABEX-BR. Bem-vindo ao Hora H do Agro, Cristiano. Muito obrigada pela sua disponibilidade. A gente estava falando agora há pouco de amêndoas, de castanhas, frutas secas. Agora a gente passa para o amendoim e para entender, então, essa produtividade brasileira. Então, eu queria entender quais que são os fatores que o mapeamento identificou como responsáveis por alavancar essa eficiência de produção brasileira e quais são esses outros países mais eficientes que o Brasil. Obrigada de novo pela participação. Obrigado, Mariana. Obrigado à Hora do Agro por poder nos receber aqui e a gente poder externar esse estudo, né, esse levantamento dos dados socioeconômicos que nós levantamos aí na cadeia produtiva do Brasil. O Brasil hoje ele se destaca pelo terceiro melhor país, né, produtor por hectare, por área do mundo, né? O primeiro é os Estados Unidos, o segundo é a China e o Brasil se destacando aí em terceiro lugar. É claro que tudo isso faz parte do melhoramento genético das cultivares, né? Efetuado pelos órgãos aí, como o Instituto, o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas e a Embrapa. Muito interessante. Os Estados Unidos e a China sempre com a gente, não importa a commodity, não importa a produção, né? Agora, esse raio-x para traçar esse mapeamento da cultura, queria entender um pouco como que vocês estruturam a cadeia produtiva, quais que são os elos que compõem essa cadeia do amendoim, do campo ao consumo, né? Quais são as etapas para a gente explicar melhor para o nosso ouvinte e para a nossa audiência aqui? Ok, perfeitamente, né? Então, nós contamos com praticamente 5 elos da cadeia produtiva do amendoim, que é o antes da porteira, que ele vai englobar, assim, toda a parte de insumos, as sementes, o maquinário, a tecnologia usada diretamente na lavoura. Nesse elo, o mapeamento identificou que ele movimentou um fluxo financeiro de aproximadamente 2,5 bilhões de reais. O próximo elo da cadeia é a produção propriamente dita, primária, né? Ela é praticamente a produção dentro da porteira. Nesse elo, o estudo identificou um fluxo financeiro na ordem de 4,3 bilhões de reais.
A próxima etapa desse elo da cadeia produtiva do amendoim, identificada nesse estudo, é o beneficiamento e o processamento. Esse elo, essa divisão, ele representou aproximadamente 4,9 bilhões de reais o movimento do fluxo financeiro. E nesse elo da cadeia produtiva do amendoim, 3,6 bilhões reverberou na exportação. E o saldo remanescente de 1,6 bilhões para o mercado interno. Essa parte depois, o amendoim é transformado em matéria-prima e depois comercializado para as indústrias de doces. E aí, por sua vez, esse doce é transformado no formato de paçocas, snacks, amendoim confeitado, ovinho de amendoim, a farinha, a pasta de amendoim, o que mobilizou aí um fluxo financeiro de 2,6 bilhões. Depois desse fluxo, né, vai para o atacado, né, vai para o atacado varejo para distribuir para o consumidor, que anexou a esse volume mais 4 bilhões de reais. Somando toda a cadeia produtiva do amendoim, nesses 5 elos que eu falei, a somatória deu em torno algo nesse fluxo no ciclo 2024-2025, 18,6 bilhões de reais. É um volume considerável, muito interessante, inclusive pelo que você falou também, né? Esse fornecimento para a indústria, né? Vai para a indústria de doces, vai como matéria-prima também de muitos alimentos que circulam aí no dia a dia do consumo. Agora, esse mercado bilionário, queria entender um pouco como que isso se reflete na geração de emprego, porque a gente está falando de algo que parte do campo, né? Essa produção do amendoim, que gera emprego no campo e, claro, tem então toda essa empregabilidade na cadeia. Vocês também acompanharam isso? O mapeamento trouxe algum tipo de dado em relação a essa maior massa de empregos na cadeia? Olha, nós ficamos surpresos porque a massa salarial, ela correspondeu a praticamente 18% do PIB gerado dentro da cadeia produtiva do amendoim. E esse número, ele traduz em 1,4 bilhões de reais de massa salarial empregado em todos os ciclos, em todos os elos da cadeia produtiva do amendoim. Nós percebemos, então, a importância da geração de emprego e também de cada elo do amendoim, que contribui principalmente na parte do processamento da manufatura, que abrange maior parte dos empregos. Muito interessante, Cristiano. Obrigada pelas suas explicações. Um papo rápido aqui, mas para a gente entender esse raio-x, certamente tem outros dados desse estudo, desse monitoramento que vocês fizeram para a gente depois mergulhar com mais calma, mas te agradeço aí por compartilhar essas informações aqui no Hora H do Agro. Ok, obrigado, Mariana, obrigado à Hora do Agro. Muito obrigada. E obrigada a você que ficou aqui até o final do programa, porque por enquanto ele fica por aqui. Mas você continua conectado nas nossas redes sociais, ligado na programação da Jovem Pan News. Te agradeço pela sua companhia. Obrigada a todo mundo que faz esse programa junto comigo. E a gente te espera no sábado que vem. Até lá. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Nunca foi tão fácil levar um Volvo para a garagem. Chegou o Volvo Car Consórcio. Com ele, você conquista seu 0 km, sem juros e sem entrada. Com créditos a partir de 300 mil em até 60 meses. Bônus fidelidade de 2% para usar em produtos e serviços. Até 320 contemplações já nos primeiros 2 anos. Volvo Car Consórcio. Um caminho seguro em direção ao carro dos seus sonhos. Visite uma concessionária ou acesse volvocarconsórcio.com.br. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.